Conversando com Deus, parte 2. Mas se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer, isso poderia levar à desilusão e amargura? A gratidão não pode ser usada como um meio de manipular Deus, um mecanismo para enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade dos seus pensamentos. Se você disser obrigado, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Mas então, como posso ser sinceramente grato por algo que eu sei que eu não tenho? Fé. Se tiver apenas fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem, porque eu disse isso. Porque eu disse que antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse de todos os modos possíveis, por meio de todos os mestres que conhece, que tudo que escolher, escolhendo em meu nome, terá. Mas muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. Nenhuma prece, e uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que a realidade deixa de ser atendida. Todas as preces e afirmações e todos os pensamentos e sentimentos são criativos. Até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros, se manifestarão em sua experiência. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber é esse o segredo, é que o pensamento por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é sempre o pensamento controlador. Assim sendo, se você suplicar, terá muito menos chance de experimentar o que acha que está escolhendo. Porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o que você não tem agora e o que deseja. Esse pensamento responsável se torna sua realidade. O único pensamento responsável que poderá repetir esse pensamento é o baseado na fé, em que Deus sempre atenderá a todos os pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas são muito poucas. O processo da prece se torna muito mais fácil quando, em vez de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, a pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então a prece é de agradecimento. Não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma, que tudo o que acontece depois de uma prece é resultado da ação da prece? Se você pensa que Deus é um ser onipotente, que ouve todas as preces, diz sim para algumas e não para outras, e talvez, mas não agora, para o restante, está enganado. Segundo as regras, ele decidiria? Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o observador, não o Criador. E ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você espera. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você criou o resto. Por meio do poder que ele lhe deu, Deus criou o processo de vida e a própria vida como você conhece. Contudo, deu-lhe o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Neste sentido, o seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo, e eu não tenho preferência no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão que vocês criaram, que Deus se importa com o que fazem. Eu não me importo com o que fazem, e é duro ouvir isso. Mas vocês se importam com o que seus filhos fazem. Eles saem para brincar? Importam-se com o fato deles brincarem de pique-cola, esconde-esconde ou faz de conta. Não porque sabem que estão totalmente seguros. Vocês colocaram eles em um ambiente que consideram bom o bastante e adequado. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem, mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para a brincadeira do outro dia.
mas também não se importarão com que eles decidirem brincar no dia seguinte. É claro que dirão a seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas, não para sempre, não em todos os momentos, até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de importar-se com o resultado. E é essa dicotomia, não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado, que se aproxima da definição da dicotomia divina. Contudo, de certa forma, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem com o resultado final, porque este é o resultado único e certo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. E é essa dúvida a respeito do resultado final que criou seu maior inimigo, o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele. E se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Se você duvida das intenções de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, então como poderá relaxar? Como poderá algum dia finalmente encontrar a paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirmem que Deus é o Todo-Poderoso, e então criam em sua imaginação um poder análogo ao de Deus, para encontrar um modo de a vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginaram um Deus em guerra com esse ser, achando que eu resolvo os problemas como vocês fazem. Finalmente, de fato, imaginaram que Deus perderia essa guerra. Isso vai contra tudo o que vocês dizem saber sobre Deus, mas não importa. Vocês vivem com as suas ilusões e por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Mas e se tomassem uma nova decisão, qual seria o resultado? Eu lhe digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já adoraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não compreenderiam. E quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a sua alegria de viver, o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam as suas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. As pessoas se perguntariam como vocês podiam ter o que elas não tinham, e então sentiriam inveja, logo a inveja que se transformaria em raiva, e em sua raiva elas tentariam convencê-los de que eram vocês que não compreendiam Deus. E se não conseguissem estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los, tamanha raiva que sentiriam. E quando vocês lhe dissessem que isso não importava, que nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. Então, quando vissem a paz com que aceitaram a morte, seriam considerados santos e amados de novo. Porque é típico da natureza humana amar, depois destruir, e então amar novamente o que valorizavam mais. Mas por quê? Por que nós fazemos isso? Todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo, por uma entre duas emoções, medo ou amor. Na verdade, há apenas duas emoções, apenas duas palavras na linguagem da alma. Essas são os extremos opostos da grande polaridade que eu criei quando produzi o universo e o seu mundo como conhecem hoje. Há dois pontos, o alfa e o ômega, que tornam possível a existência do sistema que vocês chamam de relatividade. Sem os dois pontos, essas duas ideias sobre as coisas, nenhuma outra ideia poderá existir. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana, e todas as outras ideias se originam dessas duas. São simplesmente versões diferentes, variações do mesmo tema. Pense bastante sobre isso e perceberá que é verdadeiro. E o que eu chamei de pensamento responsável, um pensamento de amor ou medo, é o primeiro pensamento por trás do pensamento, sua força motora. É a energia natural que põe em movimento a máquina de experiência humana. E eis aqui como o comportamento produz experiência após experiências. É por isso que os seres humanos amam, depois destrói, e então amam novamente. Sempre existe a passagem de uma emoção para outra. O amor abandona o medo, que abandona o amor, que abandona o medo. E o motivo é a primeira mentira,
aquela que vocês têm como verdadeira em relação a Deus, a de que não se pode confiar nele, nem depender do seu amor, e que a aceitação dele a seu respeito é condicional, que, portanto, o resultado final é incerto. Porque se vocês não puderem confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem poderão confiar? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? Então, acontece que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam seu maior medo. Porque a primeira coisa com que se preocupam, depois de dizerem eu te amo, é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvirem, começarão imediatamente a preocupar-se com a possibilidade de perderem o amor que acabaram de encontrar. E por isso toda ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda. Até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Contudo, se vocês soubessem quem são, os seres maravilhosos e notáveis que Deus já criou, nunca sentiriam medo. Quem os poderiam rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim. Mas vocês não sabem quem são e consideram ser muito menos. E de onde tiraram a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitariam para tudo, sua mãe e seu pai. Essas são as pessoas que vocês amam mais. Por que mentiriam? Porém, elas não lhe disseram que isso é demais e que aquilo não é o suficiente aquilo. Não lhe lembraram de que vocês devem ser vistos e não ouvidos. Não os repreenderam em algum dos seus momentos de maior exuberância e não incentivaram a deixar de lado algumas de suas ideias mais fantasiosas. Essas são as mensagens que vocês receberam. E embora elas não estejam de acordo com as normas e, portanto, não sejam de Deus, poderiam ter sido, porque certamente vieram dos deuses do seu universo. Foram os seus pais que lhe ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência das suas condições muitas vezes, e essa é a experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Também é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura, contam a sua verdade. Dizem, Deus é amoroso. Mas se vocês não cumprirem os seus mandamentos, Ele os punirá com o desterro e a condenação eterna. Vocês já não experimentaram o desterro que lhe foi imposto por seus próprios pais? Não conhecem a dor da sua condenação? Como então poderiam imaginar que fosse diferente comigo? Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino e por isso tentam imaginar como deve ser o amor de Deus baseado no que sabem sobre o amor do mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus e por esse motivo imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune, baseado em como ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, apoiada em sua mitologia, não tem nada a ver com quem eu sou. Tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus, fundamentado na experiência humana, em vez de nas verdades espirituais. Vocês imaginam toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de Deus temível e vingativo. Seu pensamento responsável está errado, mas negá-lo seria rejeitar toda a sua teologia. E apesar do fato de que a nova teologia que iria substituí-la seria realmente a sua salvação, vocês não podem aceitá-la. Porque a ideia de um Deus que não deve ser temido, não julga e não tem motivos para punir, é maravilhosa demais para ser aceito dentro da sua crença maior em quem e o que Deus é. Essa realidade do amor que evidencia o medo domina sua experiência do amor. De fato, permite criá-la. Porque vocês não só se veem recebendo um amor que é condicional, como também dando-o do mesmo modo. E mesmo quando recuam e impõem suas condições, uma parte de vocês sabe que não é isso o que o amor realmente é. Ainda assim, parecem incapazes de mudar o modo como o dispensam. Vocês aprenderam de maneira mais difícil a dizer a si mesmos que serão condenados ao sofrimento se forem vulneráveis de novo. Mas a verdade é que o serão se não forem vulneráveis. Devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor, vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente.
Por isso também se condenam a não me conhecer como realmente sou, enquanto não amarem puramente, porque vocês não conseguirão negar-me para sempre, e chegará o momento da nossa reconciliação.